Olá pessoal do canal, eu sou a Júlia Alves, é um prazer estar aqui novamente. Hoje eu vim trazer uma aula de jazz dance, diferente das outras aulas que eu já trouxe, de dança contemporânea. Hoje eu vim trazer uma aula um pouco mais voltada para essas técnicas do jazz dance. Então vou trabalhar um pouco nessa primeira parte da aula, um pouco da parte de aquecimento com isolamentos das partes, que é algo que a gente trabalha bastante dentro do jazz. E vou passar também um exercício de deslocamento, de diagonal, usando alguns passos básicos que a gente usa dentro do jazz, alguns passos de deslocamento, caminhadas, que a gente também utiliza bastante. E ao final vou ensinar uma coreografia com alguns elementos que a gente já usou durante a aula, e pra gente dançar e se divertir um pouco. Bora lá? A gente vai começar com as pernas afastadas, um pouco maior do que a largura do quadril. No jazz a gente utiliza tanto essa base de sexta posição, que são os pés fechados, os pés bem unidos e os joelhos também, pensando bem na ativação do nosso abdômen, pensando em puxar para cima e não só para dentro. Então pensa em crescer esse corpo e empurrar o pé lá para o chão. Nesse primeiro exercício, a gente vai utilizar, além dessa base de sexta posição, a gente também utiliza a base na largura do quadril, que é uma posição um pouco mais confortável e mais orgânica para a gente fazer o que precisar fazer. Nesse primeiro exercício, a gente vai utilizar a base da segunda posição paralela. Então, ao invés de estar com os pés aqui na largura do quadril, a gente vai pensar em abrir os dedos e abrir os calcanhares. Mais ou menos essa base que a gente vai utilizar. Dentro das técnicas que a gente vai utilizar, essa base ela pode ser um pouco maior do que a largura do quadril, mas um pouco nessa medida que eu expliquei, apoiando o pé e o calcanhar para fora, já é uma medida bem ok para a gente começar. Vou fazer sempre esse primeiro exercício. Vou fazer, não vou explicar tanto, a gente vai só pensar um pouco em segmentar as partes do corpo, pensar bastante nesse isolamento, para a gente começar a aquecer e mobilizar o nosso corpo, para aquecer tudo que a gente for utilizar durante a aula. Então, primeiro a gente vai pensar no pescoço e isolar daqui para baixo. Eu falo que é como se a gente estivesse congelado daqui para baixo, e aí eu só vou mexer a parte do pescoço, nesse primeiro momento, sem deixar esse movimento reverberar para o tronco. Não que seja errado, mas é só um estilo de movimento. Depois, nós vamos começar a aquecer os ombros. Depois, tronco. A gente vai pensar nessa lateral de um lado para o outro, na parte da cintura para cima, da cintura escapular, só ela que a gente vai mexer. Frente e trás. Circular. A maioria dos movimentos que a gente for fazer, a gente vai pensar em todos esses caminhos de movimento. Vou descendo, cabeça, ombro, joelho e pé. A gente passa pela cintura, depois vou para o quadril, para ter essa soltura, que também a gente utiliza bastante dentro das técnicas do jazz. Depois que a gente já tiver aquecido até aqui, no quadril, a gente vai agregar alguns outros movimentos. Então, ao invés de só pensar na parte de cima do tronco, como a gente vai pensar bem no comecinho, para aquecer, a gente vai começar a ampliar o nosso movimento. Quando a gente amplia o movimento, a gente também vai ampliar a nossa base. Então, aquela base um pouquinho mais fechada que a gente estava usando no começo, nessa hora que a gente ampliar o movimento, a gente vai poder ampliar um pouquinho mais a base, para a gente poder ter mais alcance do nosso movimento, pensando que o nosso corpo é tridimensional. Então, a gente precisa alcançar toda essa esfera, todo esse globo que está ao nosso redor. Sim?
E é isso. Essa primeira parte, vou só dar os indicativos de troca de lado, cabeça e por aí vai. E é isso. Bora lá? Respira. Vou deixar as mãos aqui como se estivesse no bolso. E vou com a cabeça. Lado, 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 lado. 5, 6, 7, 8. E olha. 2, 3, 4, 5, 6. Vou olhar pra baixo. E embaixo, e em cima, e embaixo, e em cima, e embaixo, e em cima. Vou circular. Cabeça, queixo, orelha. Teto, orelha, queixo. E mais um giro. E o último para trocar de lado. 7, 8, troquei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais 2. 1, 2, 3, 4, último, 5, 6. Vou pro ombro e ombro direito circula para trás. 3, 4, 5, 6, 7. Ombro esquerdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os dois juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou subir. Direito, esquerdo e desce. E desce, direito e esquerdo e desce. E vou pra frente com o direito. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esquerdo. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os dois juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E em cima com a esquerda. E desce. E desce. Sobe, sobe, desce. Agora eu vou com o cotovelo, ampliando um pouquinho mais o movimento. 5, 6, 7, 8. Pra frente. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou trocar de braço. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E pra frente. 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, 7. Respira. Lateral. Vou descer. Flexiono os joelhos. E vou mais uma vez. Respira lá em cima. Braço até na linha do ombro. E vou descer. Agora eu vou flexionar os meus joelhos para começar a lateral. 2, 3. Volta no centro. Direita. Volta. Esquerda. Mais rápido. 1, 2, 3. Mais rápido ainda. 5, 6, 7. Mesma coisa, frente, trás. Frente, meio, trás, frente, meio, atrás. Ó, frente, meu quadril continua encaixado, só o meu tronco que vai frente, trás. 7, acelera. Frente, atrás, frente, atrás. 5, 6, 7, acelerou. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou circular agora. Frente, lado, atrás, lado. Frente, lado, atrás, lado. Circula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Outro lado. E frente, esquerda, direita. E frente, esquerda, meio, direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Circula. 1, e 2, e 3, e 4. Mais rápido. 1, 2, 3, 4. Respira. Relaxa os braços. E mais uma vez, inspira. E volta pelo centro. Flexiona o joelho. Mais uma vez. Inspira. Sobe o braço lá no V. E vou descer pela frente. Vou lá pro quadril agora. Direita, volta. Esquerda, volta. Direita.
esquerda, mais rápido, 1 e 2 e 3, acelerou, e 5, 6, 7, 8, frente, trás, frente, lembra de isolar, 5, 6, 7, e parem no meio. Agora eu vou pensar no meu quadril. Quando eu for fazer o quadril, eu vou utilizar um pouco mais da articulação do meu joelho, porque quando a gente pensa só no quadril, nosso movimento fica mais limitado. Então agora a gente vai pensar que eu vou passar pela frente, vou circular pela lateral, vou passar para trás e pela outra lateral. Frente, lado, atrás, lado, mais um giro, frente, lado, atrás e lado. Parem no centro para começar o lado esquerdo. Frente, lado, atrás e frente, lado, atrás, lado, frente, lado, atrás, lado e pausou no centro. Agora a gente vai pensar no quadril fazendo como se ele fosse fazer um 8. Para isso, eu vou manter o meu quadril lá em cima da minha base esquerda e vou colocar uma meia ponta lá na perna direita. A gente vai pensar que o quadril, ao invés de fazer só frente e trás, como a gente estava fazendo antes, a gente vai pensar que o meu joelho vai fechar para eu conseguir lançar o meu quadril para a lateral. Daqui ele vai descer e para eu sentar em cima da minha base de novo. E aí daqui eu já venho de novo. Ele passa por trás para fechar o joelho e quadril de novo. E frente e trás. E frente e trás. E frente e trás. O movimento do joelho ajuda a gente a lançar mais o quadril. Frente, trás, frente, trás. Sim? Vou trocar de lado agora. Mesma coisa lá pro lado esquerdo. Pensa, joelho entra para eu conseguir impulsionar o meu quadril. Então eu entrei joelho, quadril, passa até atrás. Frente e atrás. Frente, atrás, frente, atrás. Sim? Tudo bem? Estamos um pouco mais aquecidos agora. Eu já tô suando aqui. Agora a gente vai pensar em ampliar um pouco mais o movimento, como eu falei antes. Então a gente vai pensar em empurrar a minha lateral, o meu tronco, meu peito, de uma lateral para outra. Eu falo que é como se esse movimento aqui fosse uma gaveta. Então eu tô com isso aqui congelado, travado, e é como se fosse uma gaveta puxando para o lado. Eu não tô com o meu tronco inteiro. Eu não uso o meu quadril para fazer esse movimento. Eu utilizo só a parte de cima, da cintura escapular mesmo. Para a gente ampliar mais esse movimento e utilizar a perna, a gente vai pensar em empurrar o meu joelho. Vou flexionar os meus dois joelhos, vou transferir o meu peso todo para a base direita. Só que aqui eu tô com o meu quadril no lugar e o meu tronco também, certo? Ao mesmo tempo que eu fizer isso com a minha perna, é como se eu estivesse empurrando essa perna de baixo, como se o meu tronco quisesse ficar em oposição a essa perna. Tudo bem? Então a gente vai pensar que eu vou fazer lado, 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 lado. Tudo bem? Esse vai ser o movimento da lateral. E aí a gente vai fazendo uma dinâmica que vai ser o seguinte. Vou fazer 1, 2, vou fazer 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Tudo bem? A gente só vai acelerar um pouquinho o tempo entre eles. Sim? Bora lá? E 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Sim? Deu pra dar mais uma aquecida. Agora vamos flexionar e fechar as duas pernas. A gente vai aquecer agora um pouquinho mais
os nossos pés. Então a gente vou passar um outro exercício que a gente vai fazer algumas trocas de peso. Vou alternar lá na meia ponta e vou também trabalhar um pouquinho mais essa empurrada do pé pelo chão, tudo bem? Utilizando dentro do Jazz Dance, utilizando a técnica, um pouco da técnica do balé clássico, tudo bem? Então a gente vai pensar em passar lá pela meia ponta, em empurrar o chão, como se eu realmente fizesse isso com o meu dedo. Eu empurro o meu pé, flexionando o meu joelho, e aí eu apoio gentilmente e eu desço o meu calcanhar. Tudo bem? A gente vai fazer com as pernas lá na largura do quadril. Vou fazer 4 vezes. Deixa eu pausar a música aqui. A gente vai fazer 4 vezes. Vou alternar meia ponta. 1, 2, 3, 4, com o braço. Subindo, 5, 6, cheguei no V, vou voltar, 7, 8. Vou fazer mais 4 vezes sem braço. 1, 2, 3, 4, com V, 5, 6, volto, 7, volto, 8. Tudo bem até aí? Faremos. Vou fazer um plié lá nas duas pernas. Quando a gente fizer o plié, prestem bem atenção para o joelho não fazer isso aqui, para dentro. Pensa em alinhar o joelho com a ponta do dedo do pé. E quando a gente fizer a meia ponta, a mesma coisa. Tomar cuidado para não acontecer isso aqui, com o calcanhar para fora. Eu penso realmente em subir em cima do meu segundo e terceiro dedo do pé. Realmente subindo o meu calcanhar, mobilizando o meu tornozelo e pensando nesse peso quase que mais para o dedão do que para os outros dedos. Porque se a gente pensa na base inteira, a gente acaba ficando com essa inversão do pé para fora. Então pensem mais em lançar para frente do dedão do pé do que para os outros dedos. Tudo bem? Então fazemos 1, 2, 3, 4 sem braço, 1, 2, 3, 4 com braço. Repetimos isso 2 vezes. Depois, a gente vai fazer. Depois que eu desci o braço, eu vou colocar ele aqui, apoiado lá com os meus cotovelos bem altos, para a gente começar a ter um pouco mais dessa base dos braços, que vai vir aqui para a segunda posição. A gente vai fazer meia ponta, vou empurrar o chão, meia ponta, desci. Meia ponta, empurro o chão, meia ponta, desci. Meia ponta, empurro o chão, meia ponta, desci. Plié nas duas pernas, esticou. Mesma coisa com a outra perna. Meia ponta, puxa, meia ponta, desci. Meia ponta e puxa, meia ponta, desci. Mais uma vez. 3, 4, plié. Na hora que eu esticar o plié, eu vou abrir os meus braços lá para a segunda posição. Tudo bem? E daqui eu vou fazer. Tô aqui. Vou mostrar de lado para a visão ficar melhor. Eu vou arrastar o meu pé lá para um tandi. Então eu arrasto, o meu peso tá em cima da minha perna de base. Eu vou arrastar para frente, vou puxar, meia ponta, desci. No segundo, eu vou lançar um GT. Então eu vou lançar e eu vou recolher lá pro meu petit retiré ou pro meu coupé. Daqui eu vou subir de uma vez, como se fosse, eu vou empurrar o chão e a minha perna vai subir pro passé ou pro retiré. Tudo bem? E o meu braço, tô lá no GT, eu vou recolher para a primeira posição e eu vou subir tudo junto, pensando em não nem deixar o quadril para dentro e nem para trás. Então eu subo como se eu fosse apoiar um copo aqui, ó. Subi, eu vou esticar para frente, aonde o meu joelho estiver. Vou voltar, vou descer, vou subir o braço pela lateral e vou respirar para fazer o lado esquerdo. Então é um tandi, repetindo lá do lado esquerdo. Um
GT, recolhi, subi, fiquei, espera 7, 8. Vou esticar lá na frente. 1, 2, 3, 4, volta 5, 6, 7, 8, desci lá na lateral, subi o braço e desci. Vamos fazer a mesma coisa ao lado. Então, já passou toda aquela parte, tô aqui na segunda. Vou fazer lateral, volta, lateral. Ih, já errei. Um tandi, um GT. Um GT, vou recolher, vou subir tudo junto, vou esticar na lateral agora, paralelo mesmo. Vou voltar, vou descer, braço pela lateral, vem pelo mesmo caminho, desci pelo cotovelo e mesma coisa lateral. 1, 2, GT, 3, recolhe, 4, subi, 6, espera, 7, 8, vou lá na frente. 1, tudo estendido. 2, 3, 4, volto. 5, 6, desce. 7, 8. Sim? Passamos essa parte, vou subir meu braço lá pela lateral. Vou chegar lá no V. Do V, eu vou arredondar o meu braço e vou lá pra frente numa mesinha. Daqui, eu vou flexionar os dois joelhos. Vou estender. 4 vezes. Flexiona, estende, flexiona, estende, flexiona, estende. Pensando que é a mesma posição que a gente está aqui, em pé. Então, eu não posso fazer isso com o meu ombro. Senão, eu perco todo o trabalho lá das minhas costas, da minha escápula. Então, pensem em encaixar essa escápula aqui para trás. E não deixar o ombro subir. Tô lá na frente, fiz 4 vezes. Dobrei, estiquei, dobrei, estiquei, dobrei, estiquei. Vou abrir lá para a lateral e vou lá para baixo. Sim? E a gente... Vou fazer mais alguns aquecimentos aqui só para a gente ir seguindo. Podem ir olhando e seguindo junto. Vou ir narrando. E aí a gente vai para a próxima parte, que é a parte das diagonais. Tudo bem? Bora lá? Lembrando que a gente começa lá da meia ponta alternada. Respira. Primeiro sem braço. E 1, 2, 3, com braço. 5, 6, desce, 7, desce e 8. De novo. 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7, e meia ponta e puxa. Meia ponta, desce. Meia ponta e puxa. Meia ponta, desce. Mais uma vez. E plié nas duas, plié, dobra, esticou. Esquerda e meia, puxa, meia, desceu. Meia, puxa, meia, desceu. Mais uma vez. E desceu. Plié nas duas. Abre o braço, respira. Vou fazer tandi devant. E tandi 1, fecha 2. GT, recolhe, subiu. 6, espera, 7, 8 lá na frente. Abriu. 2, 3, 4, volta. 5, 6, 7, 8. E braço, desceu, lateral, esquerda e tandi, fechei. GT, recolhi, subi, fiquei. 7, 8 lá na frente. 1, 2, empurra o chão, cresce o corpo. E voltei. E braço lateral. 2, 3, 4, respira. 5 e 6, vou para a lateral da direita. E 1, fecha o 2, GT. 3, recolhe, subi. 6, fica. 7, 8, ao lado. 2, 3, 4, voltei. 6, 7, 8, lateral. 2, 3, 4, respira. 6 para a esquerda e lado 1 e GT, recolhe, subi. Ficou? Vou lá na frente, empurro o chão e errei ao lado. E
desceu. E braço lá em cima. E vou lá na frente. E 5, 6, 4 pliés agora, lá na mesa. Plié, esticou. E plié, esticou. E plié, esticou. Plié, esticou. Abre o braço lá na lateral. Relaxou lá embaixo. Aí. Vou virar aqui de lado só pra ficar melhor pra ver. Aqui, pensa em deixar o peso lá para os dedos, quase que transferido lá para a mão. Vou flexionar perna direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Parei na esquerda. Vou abrir lá na lateral. Pensa numa linha reta, lá da palma da mão que está no chão até a do teto. E voltei pelo mesmo caminho, troquei de perna, mesma coisa com o outro braço. E respira que tá acabando. E voltei. Flexiona as duas. Vou subir desenrolando. Minha cabeça é a última que chega. Ai, tudo bem?